O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida? Só pelo fato de se preocupar com isso. E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com os dias de amanhã, pois os dias de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, olhando para a vida de São Paulo, esse belo testemunho que acabamos de ouvir na primeira leitura, da sua vida, da sua entrega, mas também olhando para a vida de São Luís Gonzaga, que muito jovem veio a falecer por ter contraído uma grave enfermidade que o levou à morte bem jovem. Mas olhando para São Paulo, São Luís Gonzaga e para todos os santos e santas, é interessante perceber que Deus, Ele insiste em escolher, em chamar aqueles os mais fragilizados. Ele insiste em chamar aqueles considerados mais fracos para que a sua glória seja manifesta, se realize. E isso, de certo modo, precisa nos alegrar e confortar o nosso coração, porque também somos assim. Somos esses vasos frágeis e trazemos dentro de nós esse grande tesouro que é a presença de Deus, a partir do batismo que recebemos. E São Paulo nos fala isso na primeira leitura, quando ele reconhece a sua fraqueza, a sua miséria, mesmo reconhecendo seus dons e talentos. São Paulo aqui no início reconhece a sua experiência com Deus, aquilo que ele porta como dom, mas ele, ao mesmo tempo que reconhece isso, não para nisso, se gloria das fraquezas. Inclusive, nessa leitura que acabamos de ouvir, vemos aqui ele falando desse famoso espinho na carne,
que ele fala e não sabemos do que se trata. Não sabemos porque justamente para que eu e você, nós nos coloquemos aqui, também trazemos um espinho na carne e cada um tem o seu. Eu, Padre Leonardo, tenho o meu e eu sei bem qual é. Você tem o seu. São Paulo não diz aqui, alguns estudiosos, teólogos, especulam para saber, pode ser uma doença, uma enfermidade, ou enfim, alguma realidade que ele lutava para ser fiel, não sabemos, mas a resposta no íntimo de São Paulo, mesmo ele ali, nesse confronto, nas virtudes, mas também nas fragilidades, ele ouve no seu íntimo: basta-te a minha graça. É a resposta de Deus para nós. Por quê? Porque por meio das nossas fragilidades que se manifesta a grandeza de Deus. Tudo é graça, meus irmãos. Tudo em nossas vidas é pura graça de Deus. E como eu disse, isso precisa nos alegrar, porque a nossa tendência muitas vezes é paralisar naquilo que não deu certo, paralisar nos nossos limites. É preciso ter verdade e clareza, mas ao mesmo tempo não nos preocupar e não permitir que isso ocupe um espaço tão grande ao ponto de nos cegar e não perceber também a grandeza de Deus em nós. Da mesma forma, São Luís Gonzaga, que desde muito jovem, criança ainda, também no seu íntimo assume: eu quero, eu desejo assumir a vida em Cristo. E São Luís Gonzaga, filho de nobres, com uma educação para que se tornasse um príncipe, muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito piedoso, que buscava crescer na intimidade com Deus, na pureza, na castidade, na caridade. São Luís Gonzaga, imbuído desse desejo de corresponder à vontade de Deus, pôde renunciar todas as coisas, tudo aquilo que estava diante dele, a realeza, por um bem maior. E isso está aqui no Evangelho, quando o Senhor nos fala da importância de vivermos o total abandono na sua divina providência. Muitas realidades vivemos, preocupações, mas, irmãos, tudo nesta vida vai passar. Nada vamos levar desta vida. Cabe a nós assumirmos aquilo que o Senhor nos fala ao coração, confiando que Ele cuida. E assim foi na vida de São Luís Gonzaga, que renunciou a tudo aquilo que ele tinha para viver o amor e a caridade, o serviço, e foi servindo aos pobres e aos doentes que ele acabou também contraindo a doença, mas foi até o fim, porque também era livre. Era livre porque tinha certeza que ele tinha tudo. Nada faltava a São Luís Gonzaga, nada faltava a São Paulo. E por isso, meus irmãos, também, assim nós não precisamos nos preocupar. Nada falta para aquele que entendeu que o que mais importa é amar a Jesus Cristo de todo o coração, assumi-lo e mesmo nas fragilidades, levá-lo. Precisamos ser esse canal de graça, de bênção. Mesmo naquilo que nós não entendemos e não aceitamos de nós mesmos. Pedimos essa graça ao Senhor, meus irmãos, olhando para a vida de São Paulo,
olhando para a vida de São Luís Gonzaga, em primeiro lugar, pedimos a graça. Senhor, ajuda-nos a assumir aquilo que somos, naquilo que temos de potencialidades, mas também nas nossas fraquezas, e pedimos, Senhor, que a sua graça e a sua glória se manifeste em nós. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.